Olha, eu aqui com meu velho e querido chimarrão. Dessa vez para dizer a vocês que os cursos de sociologia no Brasil de hoje às vezes são uma verdadeira comédia. Aparelhados por acadêmicos marxistas, eles pretendem mascarar os estudos sociais com sutilezas apenas desapercebidas pelos leitores menos avisados. Vejam então a comédia trágica a que submetem o alunado. Primeiro, restringem o estudo da sociologia praticamente a algumas pinceladas em Emile Durkheim e Max Weber. E depois, lá vem a velha esperteza brasileira. Os cursos reduzem unilateralmente a uma espécie de sociologia marxista a própria disciplina. Segundo, eles mal passam a informação que Karl Marx não era sociólogo. A área de Karl Marx era filosofia e não sociologia. E após jogarem para debaixo do tapete um fato tão crucial, eles ainda se aproveitam do fato de que o alunado não sabe ainda datar a vida e obra dos três referidos sociólogos e invertem a ordem da seguinte forma. Os livros trazem sempre Durkheim, depois Weber e só então Marx. Há, porém, uma perversa intenção não só antididática, mas avermelhadamente ideológica. A intenção de arrematar os estudos dos grandes sociólogos com Karl Marx. Ora, vejam só que absurdo. Weber teve condições de conhecer e se deu ao trabalho de criticar o pensamento de Marx, pois nasceu depois dele e conheceu todas as suas obras. A ordem correta, portanto, é o estudo de Durkheim, depois de Marx e, finalmente, de Weber. Ou tão crasso anacronismo ideológico vai continuar impune? Há críticas severas ao pensamento de Weber, é verdade, mas isso não faz com que as pessoas tenham que estudá-lo antes de Marx. Além disso, pessoal, ainda existe um outro problema. O uso das terminologias a fim de induzirem o alunado nitidamente ao erro. A terminologia política brasileira e a terminologia usada pelos autores dos livros comprometidos com a esquerda política brasileira e com a esquerda cultural norte-americana chama a suposta sociologia de Karl Marx de sociologia crítica, enquanto a sociologia de Max Weber de sociologia compreensiva. E assim, passam subliminarmente a ideia positiva de Marx e sua sociologia, além da pedagogia de Paulo Freire, da crítica da escola de Frankfurt, por exemplo, como uma espécie, sim, de crítico da sociedade brasileira atual, como se Marx pudesse ser um crítico da sociedade brasileira atual, ou conhecer Marx habilitasse alguém a ser um crítico da sociedade brasileira atual. Mas isso é uma tremenda mentira. Karl Marx fez uma análise econômica dos primórdios do capitalismo sem sequer ter acesso ao seu desdobramento posterior, como os sociólogos têm hoje. Além disso, a palavra crítica vem do grego e possui originalmente o sentido de um juízo sobre dada realidade. Por isso, fazer uma crítica não é estabelecer um conflito. Existe muito bem a crítica construtiva. Na verdade, um estudo crítico só pode ser feito por quem tem juízo na cabeça, e não por ativistas radicais, acadêmicos extremistas e vândalos. É o contrário. Para exercer uma crítica é preciso muito equilíbrio emocional e um mínimo de neutralidade acadêmica. E pior ainda é a terminologia usada para descrever a sociologia de Max Weber.
Eles a chamam tendenciosamente de sociologia compreensiva. Ora, vejam só, a ideia que se passa é que a sociologia de Marx tem consequências práticas transformadoras, enquanto a sociologia de Weber apenas contemporiza, põe panos mornos, se dá ao trabalho de tão somente compreender as questões sociais e não criticá-las. Notem a desonestidade intelectual dos acadêmicos marxistas neste caso. O termo alemão utilizado por Weber foi Westenhen, que possui um sentido de análise detalhada, uma espécie de exegese de dada situação social, isto é, uma compreensão profunda de todos os aspectos, sejam eles conflitivos ou não. Eis a razão para a terminologia veiculada pelos sociólogos nos Estados Unidos de hoje, por exemplo, que chamam a sociologia de Weber de interacionismo simbólico, enquanto a sociologia de Marx é estudada entre as conflict theories, as teorias do conflito, tais como a teoria marxista, a sex conflict theory, a race conflict theory e por aí vai. Entendem agora? Esse pessoal é desonesto mesmo. Eles reduzem a sociologia no Brasil ao estudo do desenvolvimentismo de que a teoria marxista faz parte. Mas a sociologia no mundo inteiro já é pós-desenvolvimentista, tendo como provas disso a refutação ao historicismo feita por Karl Popper, a ilusória metáfora do crescimento denunciada por Robert Nisbet, os postulados perniciosos demonstrados por Charles Steele e toda uma desconstrução do século XIX empreendida por Immanuel Wallenstein. Agora, eu te pergunto, tu já ouviste ao menos sobre tais autores nos cursos de sociologia Brasil afora? Tu sabes que eles foram responsáveis pela elevação da sociologia a um patamar mais alto, demonstrando o reducionismo determinista e fatalista do desenvolvimentismo marxista e conduzindo a ciência sociológica a um novo estágio pós-desenvolvimentista? Pois é, tenho quase certeza que sua resposta é, infelizmente, um não, de que naturalmente tu não és o culpado. E sim todo um academicismo orquestrado e aparelhado para instaurar o marxismo como dogma único nas escolas e universidades brasileiras, com o fim específico de preparar revolucionários com sede de conflito e não de conciliação, a partir de uma compreensão mais profunda, na linha de uma interação cada vez maior entre as partes e os setores de nossa sociedade. Aliás, essa é uma das palavras de ordem do marxismo: instaurar o conflito, estabelecer o conflito. Eles chamam isso de conscientização, mas tudo o que conseguiram na prática beira a estudantes revoltados, mais e mais vândalos e um exército vermelho de agitadores sempre à disposição das sociologias do conflito impostas às futuras classes intelectuais brasileiras, como o foram as mais antigas e recentes. E só para terminar com uma breve citação, espero que com o meu pequeno esforço você tenha sido instigado à pesquisa sobre o assunto, pois a teoria da revolução é impossível, porque se ela fornece previsões, estas estão destinadas a serem frustradas pelos eventos. Se ela não fornece previsões, não chega a ser uma teoria estômpica. I'm sorry, galera, mas vocês estão sendo iludidos e vale a pena se abrir ao estudo em outras direções.